Olá, você! Eu sou a Adriana Lira e uma sobrevivente a um relacionamento abusivo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde sempre faço os meus relatos pessoais em um relacionamento com um abusador com as características do narcisista oculto. Antes de eu falar sobre o assunto que eu escolhi, não posso deixar de pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, aciona o sininho de notificação, dá essa força para o canal, assim o YouTube vai sempre te avisar toda vez que tiver um conteúdo novo. É importante que vocês comentem, que vocês compartilhem, para que o YouTube também venha a entender que é um assunto de relevância. E é assim, é de utilidade pública, tá certo? Então, esmaga o dedão no like. Bom, o assunto de hoje é gravidez com um narcisista. Bora pro vídeo. Em 2010, eu engravidei do meu segundo filho, na verdade, da minha filha. Foi um momento muito difícil, muito complicado, porque a relação já estava realmente um fiasco. Fatalmente ela acabaria, mas eu tomava muitos cuidados. Eu não queria engravidar, eu não queria mais um filho. E não sei exatamente aonde houve a falha, mas o fato é que eu engravidei. E a primeira situação muito desconfortável que eu passei foi justamente porque, como tomava muito conta, prestava muita atenção para não ocorrer essa gravidez, eu fui questionada da seguinte forma: como é que você engravidou? Explica isso. Como é que isso aconteceu? Essa forma sugeria que eu não estava grávida dele. Porque se tomava tantos cuidados, né, justamente para não engravidar, como foi que eu engravidei? Então ele sugeria que eu tivesse traído, que eu estava grávida de um outro homem. Isso no futuro viria a ser manifestado publicamente, né? Mas foi uma gravidez em que não sei explicar, eu conto isso para as pessoas que me conhecem e é sempre a mesma narrativa. Ecoava na minha cabeça a gravidez inteira. Síndrome de Down, síndrome de Down. E eu pedia muito para Deus para que ele tirasse isso da minha cabeça. Mas ecoava, e eu estava muito preocupada com a síndrome de Down. Eu fazia vários exames e não detectava absolutamente nada. Eu tomava banho, minha barriga ia crescendo, e eu passava a mão na barriga, e eu chorava sozinha no chuveiro porque ecoava na minha cabeça. Síndrome de Down, síndrome de Down. E toda vez que eu ia fazer o pré-natal e que eu levava os novos exames ao ginecologista, né, ao obstetra, eu perguntava. Logo em seguida que ele analisava os exames, eu dizia: doutor, descartamos a hipótese da síndrome de Down? Enfim. Mas eu sofria isso sozinha, eu não falava isso para ninguém, mas eu passei muitos meses, na verdade, até o final da minha gravidez, com essa dúvida, com esse questionamento, com esses pensamentos. Bom, enfim, quando eu fui fazer aquela ultrassonografia que verifica, eu já estava com quase 6 meses de gravidez, que verifica se há alguma deficiência, eu me lembro que foi muito sofrido para mim, porque a médica que estava fazendo a ultra, ela se mexia e não falava nada, ela ficava quieta, e quando ela suspirava, eu pensava assim: é agora que ela vai dizer que a criança tem síndrome de Down. Em um dado momento ela disse assim: olha, até aqui tudo perfeito, medidas perfeitas, tudo tranquilo, tá tudo bem com a sua neném. E eu me lembro, ele estava comigo, e eu me lembro que eu tive uma crise de choro, porque foi como se eu tivesse um alívio de todas as dúvidas que eu tinha. E aí eu comecei a chorar compulsivamente mesmo, numa crise de choro, não foi um choro simples. E aí ele me perguntou por que eu estava chorando daquela maneira, e eu acabei revelando os meus medos. E mais uma vez, ele virou. Gente, eu fecho os olhos e eu lembro da figura me dizendo assim, com as mãos para trás: mas por que você ficou com essa dúvida se não tem ninguém, nem na minha, nem na sua família, com essa característica? Mais uma vez eu senti de novo a sensação de que eu já poderia não estar grávida dele, e se estivesse grávida de uma criança com deficiência, como seria dele se na família dele não tem essa condição genética?
E eu disse, poxa, mas isso independe de qualquer coisa. Eu lembro que eu respondi isso, independe de qualquer coisa, não precisa ter necessariamente alguém na família. Isso não é uma distribuição genética que vai passando de pai para filho. É um acontecimento, acontece. Mas eu ainda continuei com os medos, com os anseios, mesmo com o diagnóstico da doutora de que estava tudo bem. Em um dado momento, eu estava entrando no 7º mês de gravidez, estava no meu trabalho, na hora do meu almoço, e eu sentei na garagem. Era um horto. Eu sentei na garagem para poder descansar do meu almoço, junto com um outro rapaz que trabalhava e que tinha quase a idade do meu filho, trabalhava lá comigo. A gente estava batendo papo em pleno almoço. De repente, não mais que de repente, rapidamente, e dessa vez, gente, foi exatamente do nada, absolutamente do nada, eu escutei um pneu cantando e era ele chegando com o carro, estacionando, fazendo um alvoroço, entrou no estabelecimento comercial, foi até a garagem onde eu estava com o rapaz, e, bom, ele é testemunha disso, coitado, passou por isso também, e de repente ele gritou assim, tá bom o papinho aí? Tá gostoso? O papinho aí? E eu me lembro que é assim que você fica, né? Todo mundo ficou assim, ninguém entendeu nada, e de repente ele lança a seguinte frase na frente de todo mundo no meu trabalho. Essa porra que tá aí dentro de você não é minha, não! É, eu ouvi isso. E simplesmente saiu, batendo o pé, cantando pneu, fazendo cavalo de pau com o carro, indo embora, deixando todo mundo atônito. E grávida dele no meio dessa relação, eu cheguei a tomar uma bengalada, porque aos 39 anos de idade ele dizia que estava muito mal de saúde, se vitimizando, e andava de bengala. Tomei uma bengalada no braço e ele chegou também a dar cavalo de pau comigo, grávida, dentro do carro, rumo à igreja. Rumo à igreja. Em um dado momento eu consegui até fugir, eu estava passando mal demais, eu gritava horrores dentro do carro, para que ele não fizesse aquilo. Deu cavalo de pau na frente de caminhão, no meio da estrada, né? E aí, em um momento, ele meio que parou o carro, eu consegui sair, eu peguei até uma Kombi, não foi van, na época era uma Kombi, e fui para a igreja. Cheguei lá com a minha pressão a 16, não sei por quanto, e ele ainda assim foi atrás, pediu para que eu voltasse, o pastor da igreja chamou ele, conversou com ele, e fez ele garantir que ia me trazer para casa em segurança. Eu me mantive nessa relação por conta do vício, do ciclo de manipulação, o vício do abuso, infelizmente. Sim. E no fim, no dia do parto, em que nasceu a minha filha, como eu havia sentido a gravidez inteira, eu ganhei uma Downzinha. A minha filha tem síndrome de Down. Isso é assunto para um outro vídeo. Tá certo? Até o próximo vídeo, então. Beijo grande. Tchau, tchau.